Ao domingo viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Esta semana começamos com uma teoria exótica que pode explicar a formação de buracos negros. É verdade, vamos começar esta semana com receitas para criar buracos negros, uns mais maciços do que outros, porque a verdade é uma das grandes mistérios neste momento da astronomia e da astrofísica é a massa de alguns buracos negros. Mas para estas histórias, para estas teorias, vamos começar com estrelas, obviamente. Estrelas, neste caso, triplas. Sabes que grande parte das estrelas que nós vemos no céu, à noite, a grande maioria delas não são isoladas como o nosso Sol. São sistemas duplos, são sistemas triplos, quádruplos, quíntuplos. Olha, um dos mais conhecidos, se calhar que nós não temos tanto essa noção, é a estrela polar. Quando olhamos para a estrela polar, a estrela que indica o norte celestial, aquilo no fundo não é apenas uma estrela. São 3 estrelas que estão ali, só que nós só vemos a mais brilhante. O sistema estelar mais próximo de nós é aquele que é constituído também por, lá está, 3 estrelas. Alpha Centauri tem 3 estrelas A. O sistema de Alpha Centauri são 3 estrelas. E vamos deixar agora as estrelas de um lado e vamos falar em buracos negros. Porquê? Porque quando olhamos para aquilo que são as fusões de buracos negros, que é uma das grandes áreas de investigação hoje em dia, os astrónomos ficaram um bocadinho espantados como é que encontramos buracos negros com massas que vão, algumas delas, superiores a 50 vezes a massa do Sol. Há certas teorias que dizem que um buraco negro, que é o resultado do colapso de uma estrela de grande massa, não pode formar um buraco negro com mais de... Algumas teorias dizem que é 50 massas solares, outras que é 65 massas solares. Mas nós temos fusões de buracos negros em que os parentes que deram origem a um buraco negro muito maior, alguns desses buracos negros têm massas de 50, 30, 66 massas solares. E, portanto, os astrónomos perguntam-se, então, mas de onde é que vêm estes buracos negros com massas que nós pensávamos que não poderiam ter? Vamos buscar agora os sistemas triplos de estrelas, porque um conjunto de investigadores diz o seguinte: o problema é que se calhar os astrónomos não viram a história desde o início, só registaram a segunda parte de uma história e não a primeira, que é o seguinte: quando tens um sistema triplo com 3 estrelas muito maciças, o fim dessas estrelas são buracos negros. E, portanto, quando colapsam para formar um buraco negro, tu tens 2 estrelas, 2 buracos negros que giram à volta um do outro, até colapsarem num buraco negro. Mas tens um terceiro buraco negro que gira à volta deste binário de buracos negros e que, dizem estes investigadores, que os astrónomos só veem esta segunda parte, que é quando o binário de buracos negros choca com o outro buraco negro que gira à sua volta. E esse será o resultado, no fundo, de algumas das fusões de buracos negros que nós vemos, e aí sim, nós vemos um buraco negro que é, no fundo, a primeira parte da colisão de 2 buracos negros, que os astrónomos desconfiavam que isso não iria acontecer, ou que não estavam a contar com essa história, e com o outro buraco negro. E dizem os astrónomos, autores deste estudo, que assim nós podemos explicar a fusão de buracos negros com massas que vão além daquilo que nós pensávamos, porque nós não víamos a primeira parte, não tínhamos conhecimento da primeira parte, que é, em sistemas triplos, a fusão do binário. Isto explica, nomeadamente, do ponto de vista teórico, a fusão da segunda maior fusão de buracos negros, registada por ondas gravitacionais, mas dizem os investigadores que, mesmo assim, nós não conseguimos explicar a maior fusão de buracos negros que foi registada pelos detectores de ondas gravitacionais, o LIGO americano e o Virgo europeu. E é aqui que entra um segundo estudo, que diz o seguinte: muito bem, mas nós temos uma teoria que pode explicar esta fusão, a fusão dos maiores buracos negros, e que diz o seguinte: vamos aqui buscar um conceito muito diferente, que é o seguinte: a matéria é sobretudo constituída por 2 grandes famílias, os fermiões e os bosões. Os fermiões, que é constituído por matéria que nós estamos muito mais habituados, conhecemos, que se comporta bem, que comporta-se bem neste sentido, tem algumas características que nós conhecemos, não partilham, por exemplo, o mesmo spin. Os bosões não. Os bosões é toda uma outra classe de matéria que pode estar toda junta, digamos assim, e pode criar estrelas de bosões com massas muito, muito maiores. Mas há aqui um pormenor muito interessante, diz este grupo de investigadores, em que está incluídos investigadores portugueses da Universidade de Aveiro e do Instituto Superior Técnico. Diz que este tipo de estrelas de bosões, estrela Proca, os bosões que nós conhecemos hoje em dia não dão origem a estrelas. Mas desconfia-se que há todo um conjunto de família de bosões que nós ainda não conhecemos e que eventualmente podem fazer parte daquilo que é a matéria escura, que é um dos maiores constituintes do universo. Nós não sabemos o que é, no fundo. Mas diz esta teoria que não, há bosões que nós ainda não descobrimos, pode ser matéria escura, e que pode formar estrelas. E estrelas de uma massa descomunal.
que podem dar origem a buracos negros também com massas muito grandes. E aí podemos então ter uma explicação também para buracos negros de massas muito grandes, porque é feito de matéria que nós ainda não conhecemos. Teoricamente é possível? É. Conhecemos alguma estrela de bosões? Não. Mas dizem estes investigadores que, quando olhamos para as ondas gravitacionais que já conhecemos, há aqui algumas características no choque de buracos negros em que nós desconfiamos que algumas daquelas estrelas pode ser de bosões. É tudo muito excêntrico. Bosões, eventual matéria escura. Muito bem, dá jeito porque há uma terceira teoria que foi apresentada também nestes últimos dias que diz o seguinte: há certos núcleos de galáxias que podem estar repletos de grandes concentrações de matéria escura. Repito, nós não sabemos o que é matéria escura, mas diz esta teoria que há núcleos de galáxias estáveis, constituídos de matéria escura, e que à volta têm também uma espécie de véu, uma espécie de nuvem de matéria escura mais diluída. E diz esta teoria que, neste caso, nós nem sequer precisamos de estrelas para formar buracos negros. Porquê? Porque a concentração de matéria escura nestes núcleos é tão forte, tão vasta, que eles colapsam diretamente como buracos negros. E, portanto, podemos ter buracos negros feitos de matéria escura colapsada. Tudo isto para dizer o quê? Que temos cada vez teorias mais exóticas, umas mais comprováveis, outras menos comprováveis, mas de qualquer forma sustentáveis do ponto de vista teórico, do ponto de vista científico, para explicar como é que nós podemos ter buracos negros mais ou menos maciços. Agora, o futuro no presente, vamos conhecer algumas propostas que a NASA e a ESA receberam para missões e tecnologias ambiciosas. É verdade, é sempre muito interessante falarmos de um futuro que é feito à custa de propostas que surgem em programas, e neste caso vamos conhecer o da NASA e da ESA, programas em que estas agências espaciais acabam por financiar autênticas loucuras saudáveis, digamos assim. Quando nós temos grupos de investigadores, universidades, institutos que apresentam teorias e apresentam tecnologias que podem ser revolucionárias, que podem ser incorporadas em missões do futuro. Olha, na ESA, a ESA desde 2019 pediu nos seus chamados estudos X-Nova que os investigadores europeus apresentassem propostas para estudar a lava, os tubos de lava que existem na Lua. Tubos de lava e outros buracos que existem na Lua. Porquê? Porque são tubos de lava que contam uma história geológica da Lua que tem milhares de milhões de anos e que, Cristiana, muito mais importante do que isso, se calhar, ou tão importante, podem ser habitats para a humanidade. Ou seja, um tubo de lava totalmente protege os seres humanos da radiação, podem ser habitats para futuras colónias na Lua. E estes estudos da ESA prevêem, por exemplo, as propostas que foram apresentadas. Olha, uma delas é uma sonda, batizada como Daedalus, uma sonda esférica que tem tecnologia LIDAR tridimensional, ou seja, é uma sonda que consegue mover-se de maneira independente pelos tubos de lava subterrâneos da Lua e consegue fazer um mapa tridimensional desses mesmos tubos de lava e fazer leituras também de radiação no seu interior. Portanto, como podes imaginar, isso é fundamental para nós percebermos como é que depois a humanidade, os homens e as mulheres, podem ir até esses tubos de lava. Outro tipo de estudos apresentados neste concurso da ESA é a criação de uma espécie de enxames de pequenos robôs que podem entrar numa caverna e também fazer a exploração dessas cavernas. Tudo isto com tecnologia que, dizem estes investigadores, que é possível criar aqui na Terra. Algumas delas já existem e que podem revolucionar o nosso estudo sobre essas caves e esses tubos de lava na Lua. Estes são os da ESA, que podem incorporar missões da ESA para a Lua na próxima década, porque a Lua está cada vez a ser o foco também dos privados e das agências públicas para a sua exploração. A NASA, por outro lado, também recebeu e também tornou público muitas dessas propostas através do Innovative Advanced Concepts. Olha, e recebeu 16 propostas desta primeira fase, que agora vão ser todas patrocinadas com cerca de $125 mil para ver se conseguem ter ou não sustentabilidade. Nos próximos 9 meses vão testar a sustentabilidade tecnológica. E olha, algumas destas propostas são, por exemplo, o transporte autónomo de cargas na Lua com robôs magnéticos e que levitam em pistas flexíveis. Por exemplo, utilizar fungos ricos em carbono para fazer solo e para poder levar a humanidade também, olha, por exemplo, à superfície dos asteroides, a Lua ou em Marte. Ou, por exemplo, uma proposta que foi apresentada por uma universidade americana que aponta para a construção de estruturas leves que possam ser construídas e com o tamanho de quilómetros em órbitas próximas da Terra. Ou seja, para criar as futuras estações espaciais
giratórias para criar, no fundo, uma espécie de gravidade artificial. Outra proposta, olha, que eu achei particularmente interessante, é uma que permite criar pequeníssimas sondas para visitarem o sistema solar exterior utilizando velas solares. Ou seja, aproveitando o choque de fotões nestas velas gigantes, pode dar uma propulsão contínua e muito, muito poderosa. Olha, para teres uma ideia, este tipo de propulsão pode chegar a Júpiter em 6 meses, em Saturno em menos de 1 ano e a Plutão em apenas 4 anos. Esta é uma das tecnologias que está a ser estudada também pela NASA. Ou, por exemplo, uma outra proposta que prevê ir a Titã e recolher amostras de Titã e utilizar o metano e o etano que existe em Titã para combustível para a própria missão. Ou, por exemplo, o Reach Robo, que é um robô que quase parece uma aranha. Um robô-aranha que tem uma série de estruturas que consegue ligar a tudo o que é cabos, tudo o que é superfícies na Lua ou em Marte. E, portanto, como podes ver, o futuro é feito deste tipo de propostas. Não quer dizer que todas venham a ser utilizadas, mas é com este tipo de sonhos que se pretende depois concretizar a realidade do nosso conhecimento em paragens muito mais distantes do Sistema Solar. Miguel, e terminamos agora com imagens da explosão da nave da SpaceX que aterrou com sucesso, mas acabou por explodir. Olha, o vídeo que nós temos para mostrar mostra a aterragem do SN8, SN9 e este último, o SN10, tudo protótipos da Starship da SpaceX que pretende levar cargas e a humanidade para a Lua e para Marte. E neste vídeo nós percebemos que o 8 e o 9 nós já sabemos que aquilo correu mal, por razões diferentes. Alguns deles por causa da pressão de combustível que não foi o suficiente, nomeadamente no 8. No 9, porque houve ali problemas num dos motores Raptor. E o 10. Olha, o 10 aterrou e parece que tinha aterrado bem. Mas alguns minutos depois aquilo explodiu. E agora eu mostrei este vídeo, trouxe este vídeo para mostrarmos a curva de aprendizagem, que são este tipo de testes, e que mostram que há aprendizagem que foi feita. O próximo objetivo é aterrar mais suavemente, com as pernas a funcionarem devidamente, que foi o que falhou uma das falhas deste último teste, e é com estes passos pequeninos de erros e que nós conseguimos ir mais longe. Miguel, assim terminamos esta última fronteira. Até ao próximo domingo.